Alô, galera, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Nil Bernardes, cantor, compositor, produtor de discos, jornalista, mas hoje eu estou aqui para falar de outra coisa, música. Vamos falar de música! Bem, gente, eu sou o Nil Bernardes, sou paulistano, nasci na Zona Norte, aqui na capital de São Paulo, no bairro da Vila Brasilândia, onde eu passei a maior parte da minha infância. Estudei nos colégios e já desde criança a música tomava conta de todo o meu ser. Meu pai tocava saxofone, embora ele tocasse não profissionalmente, mas ele ficava estudando em casa. Meu pai era um funcionário da CMTC, que era a Companhia Municipal de Transportes Coletivos de São Paulo, a companhia da prefeitura, e ele chegava do trabalho, pegava o saxofone e ficava tocando lá, e eu ficava do lado dele só ouvindo. E a primeira música que eu aprendi na minha vida foi do Carnaval de 1959, que ele tocava no saxofone, então ele ficava tocando lá. Na época eu tinha 4 anos de idade, eu não sabia ler, né? Então eu pedi para ele me ensinar. E é uma música que eu sei até hoje, era um samba que fazia assim: chora, doutor, chora, eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. Chora, doutor. Foi aí que a música entrou na minha vida e começou a tomar conta, né? E aí eu fui crescendo, tal, já com meus 5, 6 anos de idade. Uma vez o professor do meu pai chegou lá em casa, veio visitar a minha casa, tomar um café. A gente morava num bairro muito pobre, rua de terra, eu todo empoeirado na rua, jogando bola com a molecada. E o meu pai falou para o professor, ele se chamava Valdemar Biterelli. Falou: seu Valdemar, esse daqui é meu filho. E eu todo sujo lá, e o Valdemar falou: seu pai falou que você canta uma música para mim. E eu: chora, doutor, chora, eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. Aí ele falou: nossa, o garoto é afinadinho, tem ritmo e tal, e me levou para a escola. Mas eu era muito garoto, eu era muito jovem ainda, jovem, eu era uma criança, né? Tinha 5, 6 anos de idade, não sabia nem ler, porque naquela época a gente entrava na escola para ler com 7 anos de idade, eu não sabia ler. Eu fui para a escola e fiquei lá, e ficava mexendo nos instrumentos, acordeon era muito pesado, eu gostava do acordeon e tal, e foi indo. Mas aí depois não deu como estudar música, entrei na escola, fui fazer primário, fui fazer ginásio, e foi no ginásio que eu conheci alguns amigos e me apaixonei pelo violão, a gente tocando violão, e esse meu amigo chamado Toninho, eram gêmeos, um casal de gêmeos que tocavam, e o Toninho me ensinou a tocar violão. E eu comecei a fazer das minhas primeiras notas lá e tal, começava com aquele negócio de... Ela é uma boneca que diz não, 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 não. Passo o dia inteiro, só diz não, 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 porque só tinha essas 3 posições, então era mais fácil da gente tocar, né? E comecei a aprender e tal, aí depois tocando nos conjuntos do bairro, formamos um conjunto lá, que naquela época era assim mesmo, lá na Vila Brasilândia, tinham alguns conjuntos e nós não poderíamos deixar de ter o nosso, os jovens atuais. Aí tocava a música dos Beatles, tocava as músicas internacionais, era muito engraçado, porque naquela época a gente botava o disco na vitrola para poder tirar as letras, né? E a gente escrevia exatamente como ouvia, né? Por exemplo, vamos pôr uma música dos Beatles que falasse lá, It's been a hard day's night. A gente entendia It's been a high day's night. Então escrevia exatamente It's been a high day's night, e estava lá no caderno na hora da gente cantar lá no palco. It's been a high day's night, e aquela embrulhação, e tudo acabava dando certo. E aí foi a minha experiência com a música, já com conjunto, já participando dos festivais de escola, ganhando alguns festivais, e assim foi seguindo, estudando música e tal, até que na década de 70 eu já comecei a
tocar violão e cantar no coro da igreja. Então tocava aquelas músicas do Padre Zezinho, tal, Maria de Nazaré. Então era muito legal, e eu tocando violão lá na frente com o pessoal, formamos corais e tal. E eu entrei para a faculdade também, trabalhava no Banco Bamerindos, estava muito bem trabalhando no banco, indo para a faculdade, e de repente um dia indo para a faculdade, encontro no ônibus um velho amigo de infância meu, que há algum tempo eu não o via, o Antônio Luiz. Antônio Luiz hoje é um produtor de música, um compositor, tem várias músicas gravadas com o Zezé de Camargo e Luciano e outros artistas aí. E o Antônio Luiz com seu violãozinho embaixo do braço, e eu perguntei para ele: ô Toninho, onde você está indo? Ele falou: rapaz, eu canto numa boate à noite aí e tal. E você? Eu falei: estou indo para a faculdade. Aí ele me deu o cartãozinho dele da boate, falou: aparece lá 1 hora, velho, para você ver eu cantar e tal. Eu falei: tá legal. Naquela semana eu fiquei com aquilo na cabeça, música, boate, e calhou que naquela semana não teve aula. Aí eu estudava numa faculdade, a FIAM, era na Vila Mariana, e pegava o metrô para ir para a Vila Mariana. Quando eu peguei o metrô de volta da faculdade, desci ali na Praça da República, no centro de São Paulo, e a boate era ali perto. Aí resolvi dar um pulinho lá na boate para ver meu amigo Antônio Luiz cantar. Aí cheguei lá na boate, ele estava cantando, estava com a música lá, tal, aquela coisa toda, né? E ele é canhoto, então ele falou para mim assim: toca uma música aí, dá uma canja, né? Que é na gíria, né? Cantar alguma coisa assim de improviso, eles chamam de canja. Dá uma canja aí. Aí eu falei: mas o teu violão não dá, teu violão é canhoto, tal. Ele falou: não, mas tem outro rapaz aqui que toca, ele tá no intervalo dele, pega o violão dele aí e toca. Aí eu peguei o violão e comecei a cantar uma música que era um samba do Jorginho do Império. Então o samba fazia: você que fundou o império e não se vestiu de imperador. E fui cantando essa música aí. E fui percebendo que o pessoal nessa casa, que geralmente o pessoal bebe, não presta atenção, começou a prestar atenção no que eu estava cantando. E quando eu acabei de cantar, aí aplaudiram. Aí eu falei: meu Deus, é isso que eu quero. E a partir daí, a minha vida mudou. Eu fechei a matrícula na faculdade, saí do banco, eu tinha um bom salário, hein? Ganhava muito bem no banco, já era quase gerente do banco, mas a minha vida mudou da água para o vinho. Eu fui ganhar, como diz o professor Raimundo, um salarinho, mas feliz da vida. Bem, então, a música já fazia parte da minha vida, já desde criança tal, e eu com 14 anos de idade, eu fui escolhido lá no colégio que eu estudava num colégio chamado João Solimeu, e eu fui escolhido como o cantor do colégio para representar o colégio no programa Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante era um sucesso na época, e havia um concurso no programa Flávio Cavalcante chamado A Mais Bela Voz Estudantil. E eu fui escolhido pelo meu colégio, fomos lá, eu e o diretor fizemos inscrição e tal, e chegou o dia do teste. Aí eu preparei a música que eu ia cantar. Na época, meu ídolo era o Antônio Borba, com uma música estourada chamada Amanhã, Amanhã. Aí eu fui lá na TV Tupi, São Paulo, e era numa casa onde havia a seleção dos cantores que iriam participar desse concurso. E eu fui um dos primeiros, eu sempre cheguei antes, né? Eu cheguei, inclusive estava fechado, fiquei esperando lá, e a moça chegou, que atendia, começou a chegar o pessoal, eu fui um dos primeiros que cheguei. E estou lá, esperando. Aí me deu uma fome desgraçada, porque eu não tinha tomado café direito e tal. Aí eu pedi para a moça, falei: eu posso ir lá na padaria, padaria famosa da Tupi, vários artistas de novela, artistas de rádio, tudo tomando café lá. E eu fui tomar café nessa padaria, com a promessa da moça que se caso me chamassem, ela ia dar um tempo e quando eu voltasse ela me avisaria. Fui lá, correndo, tomei café, dentro de uns 15 minutos mais ou menos voltei. Quando eu voltei, a moça não estava mais lá. E eu fiquei ali no canto e foi passando gente na minha frente. E 14 anos de idade, você não tem muita experiência, né, do que está acontecendo, do que você pode, de repente, reivindicar. Aí eu fiquei ali esperando e todo mundo fez teste. Aí já era mais ou menos, eu acho que umas 4, 5 horas da tarde, o maestro abriu a porta assim e saiu.
Aí ele saiu, me viu sentado, ele virou para mim e falou assim: garoto, o que você está fazendo aí? Eu falei: eu vim fazer o teste. Mas agora? Eu falei: não, eu estou aqui desde cedo. É que eu expliquei para ele e tal. Ele ficou meio chateado, porque ele já queria ir embora, mas falou para mim: entra aí. Aí eu entrei na sala, o piano estava fechado, ele abriu o piano. Aí ele perguntou para mim assim: que música que você vai cantar? Eu falei: eu vou cantar Amanhã, Amanhã. Ele falou: não, canta agora, agora. Quero que você cante agora, agora. Tirando uma com a minha cara, né? Eu falei: não, a música se chama Amanhã, Amanhã, e eu canto ela em si maior. Aí ele bateu nas teclas do piano, assim, nas teclas do piano, e virou para um rapaz que estava do lado dele e falou assim: e vem querer dar tom ainda, rapaz? Escuta, você não sabe cantar País Tropical? Eu falei: canto sim, País Tropical eu canto em sol maior. Aí ele ficou mais pé da vida. Ele bateu no piano assim, fechou o piano, olhou para o rapaz assim e falou: e quer dar tom, né? Aí ele virou para mim e falou assim: faz o seguinte, garoto, você vai embora para tua casa e volta daqui 20 anos, tá bom? Meu Deus, para um garoto de 14 anos, cheio de sonhos na cabeça, alguém falar isso foi um baque. Para vocês terem uma ideia, da TV Tupi até a minha casa na Vila Brasilândia, eu calculo que deva ter mais ou menos, eu acho que uns 15 quilômetros. Eu fui a pé para casa, pensando naquilo. E dali em diante, eu tive um propósito na minha vida: voltar dali a 20 anos e mostrar para ele que eu teria conseguido alguma coisa na minha vida, ser alguém na minha vida dentro da música. E batalhei com isso, batalhei. Bem, dali 20 anos, eu já tinha um sucesso como autor. Já tinha conseguido colocar algumas músicas como autor. E pensei: agora eu vou procurá-lo. Aí naquele ímpeto de procurar, eu parei, pensei e falei assim: não, eu não vou procurá-lo. Porque nesses 20 anos, ele alimentou dentro de mim o desejo de eu ser alguém na vida, o desejo de eu conseguir. Então, Maestro Bernardo Federowski, onde quer que o senhor esteja, eu não consegui falar com o senhor, mas eu agradeço esses 20 anos de batalha, de conquistas. É mais ou menos isso aí. É um pedacinho dessa história. Então, depois dessa injeção, realmente uma injeção de ânimo, né, para mim continuar na minha carreira e tal, eu cantando à noite com meu parceiro, meu irmão Antônio Luiz e tal. Uma vez numa loja de disco, o Antônio Luiz tinha uma lojinha de disco e nós encontramos lá um rapaz no atacado, foi comprar disco no atacadista, e encontramos um rapaz que ele tinha uma loja lá na Vila Brasilândia, onde a gente morava, o Marco Silvestre. E o Marco Silvestre era muito amigo de vários artistas, ele tinha uma coluna no jornal que ele escrevia e tal, e fizemos uma amizade lá, e o Marco Silvestre nesse dia inclusive deu carona para que a gente fosse até a Vila Brasilândia. Chegando lá, conheci a loja dele e tal, e depois eu fui na loja dele, e a gente conversando, eu falei que eu tinha o sonho de colocar um disco que eu havia gravado tal, havia gravado um acetato na realidade, 2 sambas de minha autoria e do Antônio Luiz. E ele falou: vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de alguém aqui na loja, você não quer quebrar um galho para mim aqui, você fica na loja num período e eu saio para batalhar aí meus discos, tal, nas gravadoras, e aproveito e mostro o teu trabalho. Eu falei: legal. Aí fizemos esse trato, ele saía para batalhar uma gravação para mim, eu trabalhava na loja dele. E fui trabalhando na loja dele, na loja de disco, ali eu estava no meio de tudo que eu queria ouvir, né? Tinha todos os tipos de disco, os grandes sucessos e tal. E numa noite o Marco Silvestre me aparece lá com o cantor Terry Winter.
Terry Winter, que foi sucesso com Summer Holiday, One Sunny Day, I Met You, né? E todo mundo achando que o Terry Winter era um cantor americano, e o Terry Winter era um brasileiro que falava fluentemente o inglês, de famílias inglesas e tal, e o Terry Winter estava procurando uma banda para acompanhá-lo numa excursão que ele ia fazer pelo Brasil. E o Marco Silvestre, sabendo que eu era músico, né, na época eu tocava contrabaixo também, me indicou para formar uma banda para o Terry Winter. Então, eu formei essa banda de amigos lá da Brasilândia, conhecidos, músicos, e saímos para fazer shows com o Terry Winter. Nesses shows com o Terry Winter, nasceu uma grande amizade e começamos a compor músicas juntos. Fizemos algumas músicas em inglês, e inclusive nós fizemos uma música que era para o Terry Winter gravar com uma moça, porque ele já havia tido um sucesso na RCA Victor, de uma música que inclusive foi tema de uma novela, a novela A Viagem, e ele cantava com uma moça chamada Marisa Fossa, e ele cantava assim, Can you live without my love? Aí a moça fazia, No, I can't love without you. Foi um grande sucesso, né? E nós fizemos uma música mais ou menos nesse estilo aí para ele mostrar na Copacabana, para ele gravar com uma moça. E aí nós fomos mostrar para o diretor artístico da Copacabana, que era o Mocarzel. Aí nós fizemos uma música chamada Look at Me. Porque embora eu não falasse fluentemente o inglês, eu dava as ideias para ele, falando qualquer coisa, qualquer palavra mais ou menos parecida com o inglês, e ele aperfeiçoava e botava a letra direitinho como devia ser. Então nós fomos lá mostrar para o Mocarzel uma música e ele cantava assim, Look at me, the calm and Mr. Love. Aí entrava a parte da moça que ia gravar com ele, e eu fazendo, né? All my life together, wanna love you forever. Aí o Mocarzel, na hora que ouviu eu fazendo essa vozinha, ele falou, para tudo. Eu pensei até que ele não tinha gostado da música. Aí ele virou pro Terry Winter e falou assim, não vai gravar com moça nenhuma, você vai gravar com o magrinho aí. Aí eu me espantei, né? Falei, nossa senhora. Ele falou, rapaz, sucesso. Isso era mais ou menos 1977, 78, os embalos de sábado à noite estourado, Bee Gees cantando para o mundo inteiro. Ele falou, esse garoto canta igual a Bee Gees, vamos gravar essa música com ele. Aí o Terry Winter falou, não, mas a letra é um homem e uma mulher. Ele falou, muda a letra, rapaz, vamos gravar com o magrinho. Aí foi a minha primeira gravação oficial em disco, cantando em inglês com o Terry Winter, uma música chamada Look at Me. Do outro lado do compacto, uma música chamada Sunday Night. Foi a minha primeira experiência cantando, e olha, cantando em inglês, com o nome de Neil Barnard. Olha só que coisa, hein? Aí começamos a compor músicas e tal. O próprio Mocarzel falou, vocês precisam fazer uma junção do country americano, que o Terry Winter domina muito bem, com essa parte sertaneja sua, porque eu, filho de mineiro, sabe, meus pais todos de Minas, o único paulista na família era eu, e eu ouvia muita música sertaneja, muita música caipira. Então nós fomos juntar o country americano com a música caipira, né? E fizemos uma música logo assim de cara, fizemos uma música chamada Filho Pródigo. Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro. E essa música, Filho Pródigo, e tem uma história com essa música Filho Pródigo, porque essa música nós fizemos juntamente com a música Sonho de um Caminhoneiro. O produtor do Sérgio Reis, o Tony Campelo, estava para gravar o Sérgio Reis. Então, quando ele ouviu essa música, por exemplo, ele falou, rapaz, preciso gravar essa música com o Sérgio Reis, tudo bem? Eu falei, nossa, gravar música com o Sérgio Reis para nós vai ser uma honra, né? E o Tony Campelo pediu para que a gente fizesse uma fita. Nessa época fazia fitinha cassete e tal, e mandava para o produtor para ele mostrar para o artista. E o Tony Campelo foi apanhar o Sérgio Reis no aeroporto e levou essa fitinha com a música. E chegando lá, ele apanhou o Sérgio, a caminho da casa do Sérgio, ele virou para o Sérgio e falou assim, Sérgio, eu estou com uma música aqui que vai ser o sucesso do seu próximo disco. Aí o Sérgio abriu a bolsa dele, né? Essa história quem contou para nós foi o Tony Campelo. O Sérgio abriu a bolsa dele e falou assim, não, Tony,
o sucesso do meu próximo disco está aqui dentro da minha bolsa aqui. Aí o Tony falou, não, mas ouve essa daqui, mas aí a conversa acabou desviando tal, e o Sérgio Reis, eu acho que estava meio cansado da viagem, acabou não ouvindo essa fita. Aí o Tony Campelo entrou em contato com a gente e falou assim, olha, eu estou gravando um cantor aí, Antônio Borba, você conhece? Eu falei, pô, Antônio Borba é meu ídolo. Antônio Borba, aquele lá daquela história lá atrás, do Amanhã, Amanhã, que eu ia cantar lá com o maestro, que ele mandou eu passar dali 20 anos. Eu falei, mas claro, poxa, vai ser um prazer gravar com o Antônio Borba. E ele pegou e falou assim, mas olha, com o Antônio Borba eu vou gravar outra música, eu não vou gravar O Filho Pródigo, não. Eu vou gravar essa outra música aqui, que é essa daqui, ó. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. E essa música, então, foi gravada pelo Antônio Borba, mas o disco do Antônio Borba demorou para sair, né? E a gente preocupado com aquele negócio. Aí conhecemos o José Raimundo. José Raimundo, ele era empresário simplesmente da dupla Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico. E a gente conversando com o Zé Raimundo, falando, nós gravamos a música com Antônio Borba, mas está demorando. Que música que foi? Aí a gente mostrou essa música, ele falou, opa! Essa música aí, vamos gravar com Milionários é Rico. Eu falei, nossa, Milionários é Rico? Aí conversamos com o Tony, falamos, olha, Tony, o Tony falou, não, gente, vai, não tem problema, não. Uma coisa não atrapalha a outra. O Antônio Borba é um cantor solo, o Milionários é Rico é dupla, pode gravar a música assim e tal. Aí fomos gravar com Milionários é Rico. Até deu um pouquinho de problema essa gravação com o Milionários é Rico, porque o Zé Rico já tinha 11 músicas no disco dele, e ele queria gravar mais uma música dele, ele queria 12 músicas no disco. Então o Zé Rico falou assim, tudo bem, mas então os meninos aí dão parceria para mim gravar essa música. Aí eu falei, não vamos dar parceria pro Zé. O Zé já tem 11 músicas no disco. Aí o Zé Raimundo falou, pô, mas... Falei, não, se o Milionário Zé Rico não gravar, a música já está gravada pelo Antônio Borba, eu não acho justo dar parceria, ele já tem 11 músicas aí. E aí o Zé Rico ficou fazendo pirracinha para não gravar essa música. Tanto é que essa música, na realidade, essa parte declamada, ela era cantada. Ela era assim, naquela curva à beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro, marca para sempre onde foi ceifada a vida e o sonho de um caminhoneiro. E ela está gravada assim pelo Antônio Borba. Mas o Zé Rico, na hora dele gravar a música, segundo o que conta a história, o que conta a lenda, ele esqueceu dessa parte melódica. Aí ele declamou. Meu Deus do céu, mas Deus é tão bom pra gente, né? Que a declamação foi o ápice da música, né? De repente uma toada que vinha vindo ali e o Zé Rico declamando, e a música realmente tornou-se um sucesso até hoje, mais ou menos 34, 35 anos de sucesso dessa música. Agradeço muito ao Zé Rico, Gargantas de Ouro do Brasil, por esse sucesso. E essa música deu um impulso muito grande na minha carreira, não só como compositor, mas também como cantor. Toda música, toda composição, ela tem uma história, né? A música realmente ela não nasce do nada, né? Inclusive, eu acredito que tudo isso é a inspiração, a música não é da gente, né? A música está aí, a música está no ar, e nós somos inspirados, né, por algum ser, né, para que a gente possa tornar essa inspiração numa realidade, né? Porque a música passa a ser uma realidade, né? E essa música Filho Pródigo, ela tem uma história muito, muito gozada, porque o Terry Winter chegou para mim. O Terry Winter, ele assina no sertanejo como Chico Valente, né? Mas ele chegou para mim com um papel escrito apenas, eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro. Eu falei, pô, legal essa frase aí, legal, vamos ver se a gente compõe em cima disso. Mas não saía a música de jeito nenhum. E demorou um tempo, aí um dia a gente tinha ido para Copacabana e vínhamos vindo de volta para a casa da minha mãe. Eu era solteiro na época ainda, então a gente ia indo para a casa da minha mãe. E parando na frente de um outdoor, de um cursinho,
Eu olhei para esse outdoor, eu estava do lado da carona, o Terry Winter tinha um daqueles carros baixinhos, o SP2 da época, e eu lá, enfiado no banco daquele SP2, olhei para cima e vi um outdoor que estava escrito assim: o cursinho tal, eu não lembro o nome do cursinho, mas era o cursinho tal, convoca seus ex-alunos para uma grande festa de confraternização de fim de ano. E embaixo estava assim, entre parênteses, o bom filho a casa torna. Na hora que eu li essa frase, eu virei para o Terry Winter e falei: Tommy, é o filho pródigo, rapaz. Ele até no volante assim, ele olhou para o lado e falou: aonde? Procurando alguém. Eu falei: não, a música, o tema, é o filho pródigo, o cara que tinha tudo, o cara vai perder, vai sair de casa, tal. Aí corremos para a casa da minha mãe, pegamos o violão e aí o filho pródigo realmente saiu, a inspiração veio e nós fizemos a música, né? E realmente foi muito legal, porque a gente compunha, era eu e o Terry Winter compondo, era muito legal, porque eu falava uma frase, ele falava outra, a gente ia juntando, as melodias iam saindo tal, e dava sempre muito certo, foi muito bom, foi um parceiro que eu tive durante praticamente 14 anos, né? Hoje ele não está mais aqui entre nós, está lá iluminado no céu, junto com outros tantos amigos tal, muita saudade, mas era realmente um talento muito grande, né? O Terry Winter, e foi muito bom compor com ele durante todos esses anos, muitas canções que saíram de nossa autoria. Rapaz, Sonho de um Caminhoneiro estourado nas paradas de sucesso, né? Inclusive tem uma passagem muito legal que nós fomos convidados para ir num posto de gasolina que o Milionário Zé Rico ia fazer um show nesse posto, um posto grande aqui na rodovia Castelo Branco, um posto muito bonito que tinha lá, montaram o palco, show, tava jornais, revistas, televisões lá. E o Milionário Zé Rico fazendo o show dele, cheio de caminhoneiros, né? E os caminhoneiros pedindo, né? Sonho de caminhoneiro, sonho de caminhoneiro. E o Zé Rico falava: calma, calma, daqui a pouco nós vamos cantar essa encrenca aí e tal. E deixaram para o final do show. E quando eles cantaram Sonho de um Caminhoneiro, estava eu e meu parceiro lá, o Terry Winter, a gente num cantinho do palco, e a gente ficou observando lá embaixo, os caminhoneiros todos em silêncio, parecia que não estavam nem respirando. E a gente via aqueles brutamontes, aqueles cara forte assim, lágrimas escorrendo pelos olhos, porque realmente Sonho de um Caminhoneiro é uma história que, embora nós tenhamos feito através da inspiração, é uma história que acontecia na época e acontece até hoje. Esse negócio de bater a carreta, de morrer algum caminhoneiro e tal. E nós sentimos ali que realmente a gente estava contando uma história da maneira como a gente gostaria que chegasse até eles. Que eles, ao ouvirem a música, eles pensassem na família, pensassem em casa, tomassem cuidado na estrada. E isso foi na página 2 do Estadão, depois no outro dia saiu uma reportagem dizendo exatamente isso. Então nós ficamos muito felizes porque a gente viu que ali a gente tinha atingido o nosso objetivo através da nossa canção. Aí a música estourada, tal. Tinha um clube muito famoso em São Paulo chamado Clube Cartola. Milionário Zé Rico, show do Milionário Zé Rico, e nós fomos convidados para ir lá nesse show. Então estava lá e eu sabia que o Milionário Zé Rico, num determinado momento, quando ele fosse cantar a música Sonho de um Caminhoneiro, ele ia chamar a gente lá no palco tal. E eu começando a minha carreira, queria, lógico, a gente quer ser visto, a gente quer ser homenageado, isso é uma coisa do ser humano, né? O ego da gente, né? Aí, de repente, o Milionário Zé Rico foi cantar O Sonho de Caminhoneiro e falou assim, porque o pessoal pedia a música. Aí o Zé Rico falou, antes de cantar essa encrenca aí, eu gostaria que subisse ao palco aqui, e apontou assim para a mesa onde estava eu, estava o Terry Winter, né, o Chico Valente, estava a esposa dele, estava o Zé Raimundo, empresário, estava a Aida, saudosa Aida, que era esposa do Zé Raimundo. Nós estávamos ali na mesa. Aí ele falou assim, eu gostaria que subisse ao palco aqui o autor da música Sonho de Caminhoneiro, Terry Winter, Chico Valente, por favor, suba ao palco aqui. Aí o Tommy saiu, assim, até deu uma olhada para mim, mas ficou meio sem jeito e subiu ao palco. E recebeu aquelas homenagens, o público aplaudiu, e ele, olha, autor da música, Ele não deu muito espaço para o Terry Winter, e o Terry Winter de surpresa e tal.
E eu acabei ficando lá embaixo, olhando aquilo ali, e decepcionado, né? Porque na realidade eu queria estar lá em cima do palco, né? Mas realmente foi uma coisa que foi dolorido. E eu acho que muitos de vocês, autores, muitos de vocês, cantores também, vocês aí que estão assistindo, já tiveram alguma coisa assim, de repente esperar um reconhecimento e de repente esse reconhecimento não veio. Mas o reconhecimento maior não é das pessoas. O reconhecimento maior sempre vem lá de cima. E foi assim que eu fui abençoado, e a partir daí, da música Sonho de um Caminhoneiro, que as portas realmente se abriram para mim como compositor. Depois vieram inúmeras músicas e a nossa carreira seguiu em frente. E aí, com o sucesso de Sonho de um Caminhoneiro, a gente já estava tocando, né? Tocando as duas músicas, Filho Pródigo e Sonho de um Caminhoneiro, realmente já estourada aí, né? Filho Pródigo gravado pelo Trio Carga Pesada, depois gravado pelo Juni Júlio, produção do Zé Homero, realmente essas músicas estouradas, e o pessoal, os artistas, né, chegava pra gente e falava assim: "Oh, faz um outro Sonho de Caminhoneiro para mim", mas é difícil, Sonho de Caminhoneiro era único, né? Podia fazer uma outra coisa, não um Sonho de um Caminhoneiro. E um dia, na sala da minha casa, eu assistindo um especial da Rede Globo, falando a respeito de caminhoneiros que eram assaltados na estrada e o modus operandi, como era feito isso. O caminhão, quando subia na lombada assim, os assaltantes vinham, atiravam no caminhoneiro, o caminhão ainda continuava andando, eles abriam a porta, tirava o caminhoneiro de dentro do caminhão, tomava o volante e levava o caminhão embora. Eu fiquei pensando naquilo. Aquela noite aquilo ficou na minha cabeça, e no outro dia, me reunindo com o Terry Winter, né, eu falei para ele assim: "Poxa, eu assisti isso daí, que tal se a gente fizesse uma música que fosse esse tema aí?" E aí saiu essa música, Tributo a um Caminhoneiro, que foi gravado por Mato Grosso e Matias. Saiu ele em busca do pão para sustentar o ser. E aí, mais uma música para caminhoneiros, né? Depois vieram outras, as Marcianas gravaram Vem Cá Caminhoneiro e tal. Eu acredito que eu e o Terry Winter, o Chico Valente, fomos um dos compositores que mais fizemos músicas para caminhoneiro, né? As Marcianas mesmo devem ter gravado umas 3, 4 músicas nossas falando de caminhoneiro. E o tempo foi passando, eu gravando meus discos, tal, gravei pela Copacabana, gravei pela Esfinge, gravei pela São Francisco, e de repente pintou a oportunidade do projeto da novela O Rei do Gado. Oh, meu Deus do céu, Benedito Rui Barbosa. Eu havia feito uma peça publicitária com o Luiz Schiavon para uma empresa, né? E fazendo uma música, tal, uma música sertaneja que falava de um carreteiro, tal. E o Benedito Rui Barbosa, ouvindo essa peça publicitária no estúdio, falou para o Schiavon: "Olha, eu estou escrevendo uma novela, ainda não tem nem título, é uma novela que fala de gado, que fala de sem terra e e eu gostaria que vocês fizessem o tema de abertura dessa novela, que fosse mais ou menos nessa praia aí. Eu quero o Benedito falando, quero alguma coisa que comece grandiosa. Vocês já assistiram aquela propaganda daquele cigarro Marlboro, que vem os caras a cavalo e vem um negócio... Sabe, eu quero alguma coisa naquele sentido lá, e depois vire uma música sertaneja, tal." Aí o Schiavon pensou, foi para casa, tal. E o Schiavon depois veio com a ideia para mim, tocando num piano. Ele disse que ele estava tomando banho e de repente veio a ideia na cabeça dele de fazer a introdução, que ficou famosa, né? O e o Schiavon trouxe isso gravado para mim. E tinha um pianinho, né? Entrava a introdução e ele no piano fazendo pem, pem, perem, pem, pem, perem, pem, pem, perem,
pem, pem, perem, e era só isso, pem, pem, perem, né? Aí eu naquela época eu usava um gravadorzinho que era um microcassete, aquelas fitinhas bem pequenininha, e gravei aquilo no meu microcassete. Peguei meu carro, o Schiavon morava na Granja Viana, e da Granja Viana até a minha casa dava um bom tempo, né? Aí eu peguei o carro, deixei o gravador do lado e fui ouvindo aquele pem, pem, perem, pem, 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 perem, e veio na minha cabeça, né? Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fere e marca. E assim nasceu o tema de abertura da novela Rei do Gado. Mas o Benedito não queria parar por aí, não. Quando o Benedito ouviu essa música inclusive era para ser gravada por alguém. Nós fizemos um demo, né, que no meio musical a gente chama demo, aquela música que você faz que é um demonstrativo, né, para demonstrar para o Benedito Rui Barbosa como seria aquele tema. E o Benedito ouviu e o Schiavon perguntou para ele assim: Benedito, quem você imagina cantando essa música? Aí, mais uma vez, Deus maravilhoso, o Benedito falou assim: eu imagino esse rapaz que está cantando aí. E esse rapaz era eu. Em 1988, pintou o primeiro festival Rímola de música regional. Um grande festival, patrocínio da Shell, patrocínio do Banco Bamerindos na época, aquele Banco Bamerindos que eu havia trabalhado uma vez lá atrás. E o SBT dando todo o apoio, o Gugu Liberato apresentava com grandes artistas. Para vocês terem uma ideia, participaram desse festival nas eliminatórias, até o Benito de Paula participou, Vanusa participou, o Zé Renato, que era parceiro do Oswaldo Montenegro, também participou com uma música e tal, e foi um festival muito legal, muito concorrido, e a gente foi chegando ao final do festival. Esse primeiro festival foi vencido com uma música chamada Tetinha, pela dupla Oswaldir e Carlos Magrão. Foi muito legal o festival. Aí veio o segundo festival. Nós ficamos nesse festival, eu e o Terry Winter, não houve praticamente... primeiro, segundo, terceiro, depois não houve uma classificação, mas depois disseram para a gente que nós havíamos quase empatado com o terceiro lugar e tal. Uma música muito legal chamada Chão Vermelho. E aí veio o segundo festival Rímola. Aí, como a gente tinha ido para a final do primeiro festival, entraram em contato com a gente pedindo para que a gente fizesse uma música, tal. Nós fizemos uma música, essa música foi selecionada e entrou no festival. E o gozado, eu participei das eliminatórias, tal. O Terry Winter nessa época ele tinha viajado, ele estava fazendo shows pelo Nordeste e tal. Nós fizemos a música e ele logo viajou e eu estava praticamente sozinho. Então, nesse festival, no primeiro festival Rímola, eu me apresentei com ele, cantando o Chão Vermelho. Aí, no segundo festival, eu ia me apresentar sozinho, cantando uma música chamada Sinfonia Sertaneja. E o gozado é que houveram as eliminatórias e fui passando, tal, ganhei a minha eliminatória e fui para a final. A final foi no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, um ginásio muito bonito, grande, capacidade para 15 mil pessoas, sei lá, 12, 15 mil pessoas, e nesse dia estava lotado. Mas antes disso, durante a tarde, havia uma passagem de som. E começou a passar som, e nessa final tinha feras lá, estava o Silvio Brito na final, estava o Marcelo Aguiar, estava o Wilson e Soraya, tinha realmente feras nessa final do festival. E na hora que a gente estava passando as músicas, né, com o maestro Daniel Salinas, grandes músicos, grandes amigos que gravavam comigo no estúdio, os Carbonos, estava o Paulinho Coelho ali de guitarra, o Walter de violão, realmente uma banda maravilhosa, né, um coro maravilhoso, o Carlinhos, a Ângela, o Ringo, a Cidinha no coro, todos amigos ali, eu estava muito à vontade nesse festival. E eu aguardando a minha vez de passar o som, e o pessoal passando lá tal, e o pessoal batendo prego, varrendo, tudo para preparar o ginásio para o show à noite. E de repente eu subi no palco e quando eu comecei a cantar a música, parou.
pararam de bater martelo, a moça que estava varrendo parou para ouvir e tal, e eu ensaiei a música, e quando eu acabei de cantar a música no ensaio, aquelas pessoas que estavam ali trabalhando aplaudiram. Eu falei, meu Deus do céu, que legal, né? Eu acho que eu consegui atingir essas pessoas que estavam aí. E à noite, eu no camarim, eu estava lá junto com todos os concorrentes num camarim especial para a gente, esperando para a gente se trocar e tal, essas coisas. Chegou um amigo meu e deu uma olhada assim, chegou para mim e falou assim, Nil Bernardes, eu estava olhando você ali e você está iluminado, tem uma aura assim, eu acho que você vai ganhar esse festival. Eu falei, oh, Deus te ouça, tal. Ele acabou saindo, tal. Aí chegou um segurança do Leonardo, porque o Leandro e Leonardo iam fazer o show de encerramento. Sérgio Reis fez o show de abertura do festival e Leonardo o show de encerramento. Aí o segurança falou, Nil Bernardes, sou eu, o Leonardo queria falar com você. Alguns anos atrás eu havia produzido o Leonardo cantando a música Bem Te Vi pela gravadora 3M, e quando nós estávamos a caminho do estúdio, o Leandro falou para o Leonardo, ei Leonardo, puxa vida, a gente plantando tomate lá e hoje a gente aqui com o Nil Bernardes no carro dele, a gente ouvia as músicas dele, aquelas coisas, né, da dupla que está começando, que fica empolgada com Cidade Grande, com essas coisas todas. Aí eu virei para o Leonardo e falei assim, ô Leonardo, eu vou dizer uma coisa para vocês são muito bons, vocês cantam muito bem, e eu não dou 2 anos, vocês vão estar estourados aí. Aí ele pegou e falou para mim assim, se Deus quiser. Eu falei, se Deus quiser não, Léo, Deus quer, Deus deu talento para vocês e Ele quer. Aí passaram-se os anos, já estamos no festival, o Leonardo me chamando lá no camarim dele, de repente na hora que eu entrei no camarim do Leonardo, ele levantou, veio, me deu um abraço forte assim e sussurrou no meu ouvido assim, você tinha razão, Deus queria. Quer dizer, essa é a personalidade de alguém, tipo Leonardo, que é um cara que eu amo de paixão, é um irmão da gente, e você vê como, às vezes, as coisas que a gente fala para as pessoas, essas coisas dão força para a pessoa, e essas coisas marcam, e isso marcou. E eu fui para o festival, de repente, vai me chamar para mim cantar, já tinha cantado Silvio Brito, de repente o Gugu anuncia, agora com vocês, Nil Bernardes. Na hora que eu subi no palco assim, aquele canhão passou pelo auditório e iluminou um pouquinho de gente que estava lá, que era a minha torcida, que o pessoal da minha família tinha arrumado alguns amigos, alugaram um ônibus, tinha ali umas 30, 40 pessoas, e o canhão parou exatamente em cima dessas pessoas, para mostrar para mim que eles estavam ali. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ganhar esse festival para essas pessoas. E subi e cantei lá. Sinfonia Sertaneja. Um sertanejo, homem simples lá da roça, uma palhoça, uma viola, um luar. E aí essa música maravilhosa, nossa senhora, foi um dia especial para mim. Eu ganhei como melhor intérprete e ganhamos como melhor música, de minha autoria e Chico Valente, Sinfonia Sertaneja. Realmente foi uma noite memorável, aquela noite que tudo dá certo, aquele dia que tudo dá certo, parece que estava predestinado mesmo para mim vencer esse festival. Tanto é que depois nós fomos no coquetel de premiação, onde iam premiar a entrega de um carro, a entrega de sons, essas coisas que a gente havia ganho. E o presidente no Brasil da Shell me chamou de lado, me cumprimentou e tal, e falou para mim assim, com aquele sotaque, né? Ele falou assim, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou amigo íntimo de Sir Frank Sinatra. E se Frank Sinatra estivesse hoje concorrendo com você no festival, Frank Sinatra seria segundo lugar. Esse foi um dos maiores elogios que eu recebi naquele dia, porque realmente foi um dia maravilhoso, foi um dia magistral para mim, né? E depois disso daí, a gente fazendo programas de televisão, eu cantando Sinfonia Sertaneja, e a coisa foi engrenando, eu gravando na São Francisco. Essa música, inclusive, está contida no meu disco pela gravadora São Francisco.
Aí pintou a oportunidade da novela O Rei do Gado, com Benedito Rui Barbosa, e fomos fazer os temas para a novela, fizemos aquele tema da novela que eu já cantei aqui, e o Benedito queria mais. Aí nós fizemos um tema que seria, a princípio, o tema para o casal principal da novela, né, que era o Mezenga e a menina, a plantadora de cana, mas acabou sendo o tema da filha do Mezenga com o cantador que cantava com o Sérgio Reis, que era o Almir Sater, né, e cantada por Leandro e Leonardo, que é Doce Mistério. Eu não sei de onde veio esse amor que chega e domina. Aí, Doce Mistério, realmente. Depois vieram outras músicas também, né? Vieram outras novelas. Veio a novela Esperança, veio a novela Cabocla, veio a novela Paraíso, veio a novela Sim a Moça, e realmente a gente colocando músicas e tal. E um outro lado também, que me deu muita satisfação, foi o lado de dublagens, né? Eu trabalhando em dublagem, eu já trabalho em dublagem já há muitos anos, já praticamente 27 anos, dublando muitos desenhos animados, aquela série toda do Pokémon, Barney o Dinossauro sou eu que canto lá, amo você, você me ama, somos uma família feliz. E o Barney, nossa senhora, foram muitos episódios do Barney, foram mais de 400 músicas, e eu fazendo todas as adaptações e gravando com um grupo de meninas maravilhosas que gravavam comigo. E aí veio Pokémon. Aí Pokémon realmente foi aquela febre de Pokémon, né? Eu fiz o tema de abertura do Pokémon, que era esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. E aí foi aquele sucesso de Pokémon e tal. E trabalhando nessa área de dublagem, realmente foi é um trabalho que me dá muita satisfação. Você mesmo que assiste vários desenhos animados aí nos canais de assinatura que passam desenhos, que de repente você vai ver lá o Nil Bernardes cantando algum personagem lá. É uma coisa maravilhosa que realmente foi muito bom na minha vida também. Então é aquela tal história, sabe? É cantor, compositor, produtor, nas produções, por exemplo, eu tive a satisfação de produzir muita gente. Produzi As Marcianas, ganhei disco de ouro com disco produzindo As Marcianas. Depois fui trabalhar com César Augusto também, coproduzindo com César Augusto. Ganhei um Grammy com o Zezé de Camargo e Luciano. Produzimos Bruno e Marrone, produzimos Roberta Miranda, produzimos vários artistas, inúmeros. Aqui não dá realmente para enumerar todos e dizer. Com o Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, tem uma passagem muito legal, a gente fazendo um disco do Zezé. O Zezé virou para mim e falou: Nil, acho que está faltando uma música aqui para esse disco aqui, rapaz, um negócio para cima e tal. E uns anos atrás, a gente, numa mixagem, a gente mixando uma música, eu virei para o Zezé assim do nada, o Zezé sentado atrás, assim, eu virei para ele e fiz assim: já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós. Aí ele falou: pô, guarda isso daí é muito bom. Mas passaram-se 2, 3 anos, e aí nesse dia o Zezé falou para mim, eu falei: Zezé, você lembra aquele refrão que eu cantei para você e tal? Ele falou: qual refrão? Eu falei: aí eu cantei o pedaço, ele falou: e aí? Eu falei: eu e o Antônio Luiz começamos a fazer alguma coisa aí, mas não está completo, você não quer acabar com a gente? Aí o Zezé, aí nós estávamos no estúdio Moche, subimos lá para cima e dali saiu, mano. Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós, aguenta nós. E essa música foi gravada pelo Zezé de Camargo e Luciano, e aí chamaram-se a tropa toda, né? Aí veio para cantar junto com o Zezé de Camargo e Luciano simplesmente Sérgio Reis, Daniel, Leonardo, Christian Ralph, Chitãozinho e Chororó,
Bruno Marrone e Cleito e Camargo. E foi realmente uma festa maravilhosa. Eu acho que foi a única gravação que reuniu no mesmo disco essas feras todas juntas, né? Agora, aguenta nós. E essa parte de dublagem é uma parte muito gostosa de fazer. A dublagem é um negócio muito interessante, né? Porque você empresta a tua voz para um personagem, né? Principalmente personagem de desenhos. E eu sempre atuei nessa parte cantando, né? Então eu cantava. Então, de repente, o dublador que dublava o personagem não era um cantor. Então ele vinha falando, por exemplo, o Barney, por exemplo. O Barney que foi um personagem muito famoso que eu fiz. Então o dublador, ele vinha falando, tipo, aqui é o Barney, agora vamos cantar comigo. Aí entrava a música, aí eu entrava cantando, né? Vamos cantar, né? Eu procurava fazer exatamente a voz, o timbre do dublador. Eu sempre tive essa facilidade. Talvez por isso mesmo, nesses 27 anos que eu venho atuando nessa área, eu tenha tido êxito, né? Porque eu gravei muita coisa. Eu fiz Digimon, eu fiz Tartarugas Ninjas, tinha uma série chamada Seymours que eu fiz também. Teve o High Five eu fiz vários personagens do High Five, aquela rapaziada cantando, muitos personagens era eu que fazia, é muita coisa. Às vezes eu encontro as pessoas falam, você que fazia o High Five, canta aquela música, mas você não lembra, porque às vezes você fez aquilo há 5 anos atrás, e a gente que trabalha com esse tipo de coisa, a gente chega no estúdio, a gente não tem nada isso previamente. Você chega no estúdio, você toma conhecimento, principalmente back vocal, coro, essas coisas que eu fiz muito na minha vida. Eu comecei a fazer back vocal na década de 80, quando o Ralph fazia back vocais. Então o Ralph formou a dupla com o Christian. Então ele saiu. Então eu precisava de alguém que cantasse alto, que fizesse o falsete. Eu tinha essa facilidade. O maestro Eduardo Assad, meu grande amigo, hoje que também está lá no andar de cima lá, foi que me deu a primeira oportunidade para mim entrar junto com as feras lá, fazendo back vocais. Gravei muito Benito de Paula, muitos discos do Benito de Paula eu gravei. Inclusive tem uma passagem muito legal com o Benito. Ele estava discutindo com o maestro Valdemiro Lenk a respeito de uma nota que ele achava que a gente estava fazendo coro ali, mas tinha uma nota que não era aquilo, tal. Aí ele pegou, o maestro falou, não, mas tá escrito aqui e tal. Ele falou, não, aí ele chamou, ô Nil, vem cá. Aí eu fui lá e ele falou assim, escuta, Nil, fala para o maestro aqui, essa nota aqui não está errada? Eu falei, essa nota que o maestro escreveu, essa nota. Eu falei, não, se o maestro escreveu, essa nota está certa. Aí ele virou para mim e falou, você sabe porra nenhuma. Então, quer dizer, são coisas muito engraçadas que acontecem. Na realidade, o que ele queria ali era que eu concordasse com ele, mas eu não poderia concordar com ele, sendo que o maestro, ainda mais Valdemiro Lenk, que foi um dos maiores maestros que eu conheci na minha vida, sabia tudo, escrevia maravilhosamente bem. Inclusive Valdemiro Lenk, que é o arranjador da música Feelings, né? E o Feelings, inclusive, tem um particular no Feelings. Quando o Terry Winter saiu da gravadora Copacabana e foi contratado pela RCA, a Copacabana precisava de um novo Terry Winter na Copacabana. E tinha esse rapaz que cantava à noite, um rapaz talentoso, cantava muito bem inglês, que se chamava Maurício Alberto. Então, contrataram o Maurício Alberto para ser o novo Terry Winter da Copacabana, com o nome de Maurice Albert. E tem um particular nessa música Feelings. A música Feelings, quando ela foi apresentada na gravadora Copacabana, quando o Maurício levou a música lá, alguns diretores da Copacabana, quando ouviram a música, falaram, não, isso daí é um samba-canção, isso daí não vai dar certo, é melhor escolher outra música, tal. E o Valdemiro Lenk, o maestro, esse grande maestro, foi que falou, não, pensou ele consigo mesmo, falou, não, essa música eu vou fazer arranjo, nem que seja por minha conta, mas eu vou fazer arranjo dessa música porque essa música é boa. Então, o grande sucesso de Feelings deve-se muito a Valdemiro Lenk, que realmente foi quem... né? Feelings, nothing more than feelings.
trying to forget my feelings of love. Essa música foi cantada pelo Roberto Carlos de cada país, quer dizer, essa música realmente fez a carreira de Morris Albert, né? É só um pedacinho da história para vocês. É muita coisa, gente, é muita coisa que eu vivi nesse meio, né? Fazendo back vocais, depois produzindo, porque a produção é o seguinte, eu comecei a produzir porque eu estava ali, eu era rato de estúdio, eu queria aprender, eu tinha sede de aprender. Então eu aparecia nas produções da Copacabana, estava lá o Mocarzel, o Jorge Gambier, estava o Juvenal de Oliveira produzindo, e eu estava lá do lado. De repente o cara saía, olha, eu preciso dar uma saída, ô Nil Bernardes, dá para você ficar aí no meu lugar aí e tal? E aí ficava, aí eu aprendia, eu fui aprendendo o que era produzir, o que era dirigir, por exemplo. Hoje eu sou muito requisitado. Às vezes eu não sou requisitado nem para fazer a produção inteira, eu sou requisitado apenas para dirigir a voz do cantor, porque eu tenho facilidade em saber o que é uma segunda voz, o que é uma terça, afinação, essas coisas, interpretação, essas coisas é coisa que a gente, por ser cantor também, a gente tem esse know-how. Então eu sou muito requisitado para isso também, e na realidade é aquela tal história, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que bater o escanteio, correr na área e cabecear, entendeu? Falando isso futebolisticamente. E é mais ou menos o que eu fiz na minha vida. Eu procurei me especializar em várias coisas na área musical, como compositor, como cantor, como vocalista, como produtor, dublador. Então, realmente é assim, sabe? Porque o brasileiro tem isso, o brasileiro faz várias coisas, né? Então, realmente, eu consegui fazer isso. E quando... Da dublagem, por exemplo, quando eu fazia o Barney, acontecia alguma coisa muito, muito gozada, porque o Barney era um sucesso com a criançada. E a criançada numa faixa de idade de 3 anos até 7 anos de idade, né? E tinha alguns amigos que às vezes a gente estava em estúdio e tal. Tem um amigo em particular, inclusive, que eu posso citar aqui, que é o Adair Torres, que é um grande tocador de steel, sabe tudo sobre country music, e ele tem uma filha chamada Ariane. A Ariane, nessa época, devia ter uns 6, 7 anos de idade, e ele virava para mim, às vezes, no estúdio e falava assim, ô Nil, a Ariane, hoje a minha mulher ligou, disse que a Ariane não quer ir na escola. Dá para o Barney ligar para ela, para falar para ela ir na escola? Eu pegava o telefone e ligava para ela. Aí ela atendia, ela falava, quem é? Aí eu falava, ei, aqui é o Barney, tudo bem, Ariane? Ela, Barney, é você, Barney. Escuta, você não quer ir na escola? Puxa. Ela, não, Barney, eu vou na escola, sim. Pegava, ia na escola e tal. Aí o Adair me abraçava, agradecia e tal. Quer dizer, coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente, né? No caso da dublagem, muita coisa eu fiz. Muita coisa. Às vezes a gente, como eu disse, a gente encontra pessoas que falam, faz esse personagem é você e tal. Sou muito convidado nessas convenções que tem. Muitas delas eu, infelizmente, não posso ir por causa de compromissos que eu tenho, geralmente, em fim de semana, né? E as pessoas me convidam para ser agraciado com algum prêmio, alguma coisa. Inclusive, aproveito aqui, sabe, de antemão, agradecer a todos vocês, sabe, que sempre me convidaram para fazer alguma coisa nessa área de dublagem e tal. Mas um dia eu vou, um dia eu vou. Aí, de repente, pintou no meu caminho o quê? A Banda Domingão do Faustão. Nossa Senhora! Luiz Schiavon me ligou uma vez, falou, Nil, estou montando uma banda aí, você... Eu falei, Luiz, eu já tinha trabalhado com o Luiz na época da novela O Rei do Gado, quando nós fizemos temas para a novela, e não só Rei do Gado, o tema da novela Esperança, por exemplo, aquela música que a Laura Pausini canta e que todo mundo achava que era uma música italiana, né, que falava, quem aqui chegou, quem aqui chegar... No refrãozinho fazia vida, esperança. É uma música que nós fizemos em português e a Laura Pausini canta a versão em italiano, que foi um grande sucesso da novela Esperança, né? Quer dizer, também foi uma fase da minha vida muito legal. E o Schiavon, sabe, fez parte de tudo isso. E quando foi montada a banda Domingão do Faustão, ele procurou trazer as pessoas
que já gravava, que ele já conhecia, então ele arregimentou as pessoas, né? Gabriel Jacó, Maestro Caixote, Albino Fantozzi de bateria, Marcinho Eiras, o Ricardo Arantes, a Esther de cantor. Foi muito legal o começo de tudo isso e nós ficamos lá muitos anos do Faustão. Foi um aprendizado maravilhoso. Você, de repente, a Rede Globo, uma rede muito assistida, não só no Brasil, no mundo inteiro, isso levava a nossa imagem, né? Então, de repente, eu passei a ser aquele cara do Faustão, sabe? Então, as pessoas rotulam muito a gente. Hoje, por exemplo, o Nildo Rei do Gado. Rei do Gado, por exemplo, se tornou a Conceição da minha vida, né? A música, né, que eu tenho que cantar em tudo quanto é lugar. Calbi Peixoto, digo Conceição, porque o Calbi sempre falou, né, que era a Conceição da vida dele, a música Conceição, que aonde ele ia, tinha que cantar Conceição. Aonde o Nil Bernardes vai, tem que cantar o Rei do Gado. Mas isso, eu me sinto muito feliz com isso, porque ai daquele que de repente não tem uma Conceição na sua vida, né, e eu tenho. E eu realmente trabalhar na Rede Globo foi uma experiência maravilhosa e a gente colheu muitos frutos lá, aprendizagem com televisão, aprendizagem de como funciona o programa Domingão do Faustão, um programa que sempre foi líder de audiência e realmente foi um aprendizado maravilhoso todo esse tempo que a gente esteve lá, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, são tantas memórias, né? São tantas passagens, são muitos anos de carreira e realmente a gente que vive de música, a gente que é um operário da música, a gente tem muitas histórias e realmente um programa só não daria para contar tudo aquilo, porque muita coisa passa batida também, né, que a gente esquece e tal, depois a gente vai lembrar, fala, pô, poderia ter falado sobre aquilo e tal, mas olha, realmente está sendo um prazer muito grande participar hoje aqui, poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida para vocês, né? E dizer para vocês que tem uma música que significa muito para mim, que uma música que eu fiz com Marcelo Barbosa, com Fábio Caetano, Bozo Barretti, e uma música que foi gravada pelo Oswaldo Montenegro. É uma música muito simples, tanto é que quando o Oswaldo ouviu a música, quando nós acabamos de fazer a música, eu pensei, essa música deve ser o Oswaldo Montenegro, né? E ela faz assim: quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano, acredita. E eu desejo muito amor para vocês, tá? E muitas das músicas que eu cantei hoje aqui estão contidas no meu disco, é um disco que eu lancei chamado Nil Bernardes Canta Autor. Nil Bernardes Canta Autor é o autor cantando as suas composições feitas com parceiros, é lógico, mas na minha interpretação. Então você vai ver nesse disco, é um disco que está à venda na internet, né? Você pode entrar na internet, procurar lá o Nil Bernardes, que é digital agora, né? Agora é difícil você encontrar disco hoje nas lojas de disco, é mais no digital. Então está lá no digital, Nil Bernardes Cantautor, onde eu estou cantando músicas que foram gravadas por Sérgio Reis, Milionário Zé Rico, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó. Então, tá lá. E eu agradeço muito meu amigo Gabriel Jacó, com esse projeto maravilhoso e que me abriu as portas aqui do seu estúdio. E olha, estou muito feliz aqui no Promix, esse grande estúdio, já fiz grandes trabalhos aqui. E foi muito bom mesmo estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha história, Nil Bernardes. E olha, eu acho que a gente vai voltar para contar mais coisa, viu? Um beijo muito grande no coração de vocês. E eu sempre digo, nós só estamos aqui porque você está aí. E olha bem, hein? Se você gostou da minha história, faz o seguinte, inscreva-se no canal, deixe o seu like e aperte o sininho. Estamos aguardando você, queremos você aqui com a gente, hein? Muito obrigado pelo carinho.